Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar o guia do imposto de renda para o investidor. Eu vou te mostrar quando tem que pagar imposto de renda, como pagar o imposto de renda, quais valores que você vai ter que pagar de imposto de renda sobre os seus investimentos. Então se você ainda não conhece muito sobre imposto de renda e tem alguma dúvida, fica comigo nesse vídeo que você vai sair daqui o contador da bolsa. Pode ficar tranquilo. Vou simplificar tudo para vocês poderem entender tudo e investir sem nenhum peso na consciência. Fechou? Bora lá então. Então para começar, como eu sei que muitos de vocês ainda estão começando na Bolsa de Valores, eu vou começar literalmente do zero, como se você não soubesse nada de imposto de renda, porque aí eu consigo atingir todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, primeira coisa que você tem que saber antes de investir na Bolsa de Valores é que todo mundo que investe na Bolsa tem que declarar imposto de renda anualmente. Declarar imposto de renda anualmente é muito diferente de pagar imposto de renda, porque na declaração você só fala para a Receita Federal que você comprou tais ativos ali na Bolsa de Valores e quais desses ativos você tem ou não ali na bolsa. Então, basicamente, na declaração você só mostra para a Receita como que está ali a situação financeira sua na bolsa de valores e no geral aí dos seus orçamentos. Essa declaração de imposto de renda que todo investidor tem que fazer é sempre feita no ano seguinte ao ano que começou a investir. Então, se por exemplo eu comecei a investir esse ano, eu só vou ter que declarar os investimentos desse ano na declaração do ano que vem, porque ela é sempre feita um ano depois. Então, se você começou a investir esse ano você ainda não tem que se preocupar com declaração anual, só vai ter que fazer no ano que vem. E assim por diante em todos os anos. E quando eu disse para vocês que declarar imposto de renda não significa que você vai pagar imposto de renda, é porque o pagamento do imposto de renda, ele depende do tipo de movimentação que você faz na bolsa de valores. Então existem algumas movimentações que você não paga imposto nenhum para fazer elas, existem outras movimentações que você já tem que pagar uma alíquotazinha ali de imposto sobre o lucro que você teve. Então se você vai ter que pagar imposto ou não na sua declaração, vai depender das movimentações que você fez. E é nessas movimentações que eu quero chegar agora e eu vou te falar em quais delas você paga imposto e em quais delas você não precisa pagar imposto. A primeira movimentação que eu quero comentar com vocês é a movimentação de compra de uma ação. Quando você compra uma ação, você não tem que pagar nenhum imposto de renda sobre a compra da sua ação. Então você simplesmente compra ela lá, não precisa de fazer nada com ela e ela vai ser isenta de qualquer imposto. Você pode ficar com aquela ação o ano inteiro que não vai te incorrer nenhum imposto sobre ela. Como o simples fato de ter uma ação não te encarreta nenhum imposto, na declaração você não vai pagar nada por ela, você só vai mostrar para a Receita que você tinha aquela ação ali em determinado ano. Então sempre para comprar não paga nada, isso serve para ações e fundos imobiliários. Comprou, não precisa de pagar. Beleza, depois que você comprou então, vai chegar em um momento que você vai precisar de vender as suas ações, né? E aí nas vendas a gente já tem algumas operações que têm a incidência de imposto de renda. E vamos começar pela mais simples, que são as operações comuns. Operação comum é sempre quando você vende uma ação num dia diferente do dia que você comprou aquela ação. Então, se eu comprei uma ação ontem e vendi ela hoje, isso já se enquadra como uma operação comum, porque eu vendi num dia depois da compra. Nessas operações comuns tem uma situação que eu pago imposto e tem outra situação que eu não pago imposto. E essas duas situações dependem simplesmente de um limite que o investidor tem para a venda das ações dele durante o mês, que é o limite de R$20 mil. Funciona da seguinte forma: durante o mês você pode vender até R$20 mil de ações sem ter que pagar nenhum imposto de renda sobre o lucro das suas vendas. Então, se você vende, por exemplo, 19.500 de ações, você não precisa de pagar nenhum imposto porque no mês está dentro daquele limite, né? Então você fica isento de qualquer imposto de renda sobre o lucro que você tem. Se você passar esse limite de R$20 mil, né, e vender, sei lá, 20.500 ou então R$23 mil de ações naquele mês, aí você já começa a ter que pagar imposto de renda sobre o seu lucro. A alíquota do imposto de renda para quem vende mais de R$20 mil de ações no mês é de 15% sobre o lucro das operações. Ou seja, se você fez uma operação de venda de ações de R$21 mil e nessas operações de R$21 mil você lucrou R$5 mil, você vai ter que pagar de imposto 15% sobre esse lucro de R$5 mil que você teve, que na prática dá aí mais ou menos R$750 aí de imposto de renda. O imposto ele incide sobre o lucro total, viu pessoal? Não é sobre o que passar de R$20 mil, é sobre a operação total. Então por isso que às vezes tem que tomar cuidado na hora de vender mais de R$20 mil, porque tem que pagar um imposto aí teoricamente um pouquinho alto, né? Que você pode deixar de pagar se deixar para vender no mês seguinte. Vale ressaltar também que esse limite dos R$20 mil que você tem durante o mês, ele só serve para ações. BDRs, fundos imobiliários, ETFs não estão incluídos nesse limite e nesses ativos, qualquer venda que você faça, você já tem que pagar imposto de renda sobre
entre eles. Então esse limite de 20 mil só serve para ações. Esses 15% de imposto que você tem que pagar sobre o lucro que você teve das ações, caso você venda mais de 20 mil reais no mês, eles têm que ser pagos até o último dia útil do mês seguinte. Então se você fez as operações, por exemplo, agora em agosto, até o último dia útil de setembro, esse 15% de imposto já tem que ter sido pago. Se você não pagar, depois quando você for pagar, vai ter acréscimo de multas e encargos. Então é melhor pagar na data certa. Fechou? Então só resumindo, vendeu até 20 mil não paga nenhum imposto e vendeu mais de 20 mil paga 15% de imposto sobre o lucro de toda a operação. Segunda operação que eu queria falar com vocês, que é uma operação um pouquinho mais complexa, é a operação de day trade, que é aquela operação que você vende a ação no mesmo dia que você compra ela. Então se por exemplo hoje eu comprei uma ação da B3 e hoje mesmo eu resolvi vender essa ação, aí eu pago 20% de imposto sobre o lucro que eu tive nessa operação de vendas. Quando a gente fala de day trade, não tem nenhum limite. Então, sobre qualquer valor que você tenha lucrado, você tem que pagar imposto de renda. Lucrou R$1, lucrou R$2, vendeu R$1, vendeu R$10, vendeu R$100, já está incluído na cota e já tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve na operação. Resumindo num exemplo para ficar mais claro para vocês, se eu vendi R$300 em ações na modalidade day trade, que é aquela de compra e venda no mesmo dia, e lucrei R$100 desses 300 que eu vendi, eu vou ter que pagar 20% de imposto sobre esses R$100 que foi o lucro que eu tive, que daria aí mais ou menos R$20 de imposto de renda que eu teria que pagar para a Receita Federal. Assim como nas operações comuns, esse pagamento ele deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte. Então, se eu fiz agora em agosto, tenho que pagar esse imposto até o último dia útil de setembro. Não pode atrasar também, porque aí se atrasar tem cargos de multas e juros. E aí de ações foi basicamente isso. Essas são todas as operações que você faz ali com movimentações de ações que você paga o imposto de renda. E vamos falar rapidinho dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são uma exceção à parte e são um pouquinho diferentes das ações. Nos FIs, em toda operação que você for fazer, seja operação comum ou seja operação de day trade, né, mas não faz sentido fazer day trade de FI, você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve no seu FI. Então, se por exemplo você vendeu um FI por R$200 e lucrou R$100 nele, você tem que pagar 20% sobre esses R$100 de lucro, que daria ali mais ou menos R$20 de imposto. Não tem nenhuma isenção, não tem nada. Vendeu, tem que pagar. Esse aí é um ponto negativo dos FIs, mas o ponto positivo deles é que se você não vende os FIs, você não precisa de pagar no imposto, porque aqueles rendimentos que caem na conta da gente todo mês são isentos de qualquer imposto de renda. Então é por isso que eles valem a pena, já que se você não vender, você não tem que pagar nada e só fica recebendo rendimento. Agora que vocês já entenderam sobre o imposto de ações e de fundos imobiliários, vamos lá sobre como pagar esses impostos, né? Esses impostos, como eu falei para vocês, têm que ser pagos até o último dia útil do mês seguinte e eles são pagos por meio de uma DARF. Essa DARF é o próprio investidor que tem que emitir, então quando o investidor identifica que ele teve um lucro, ele automaticamente já tem que gerar DARF para fazer aquele pagamento. A Receita não vai te cobrar o seu imposto, ela vai deixar em off e aí se você atrasando, ela vai só acumulando juros lá para você. Ela não cobra, entendeu? Ela é silenciosa justamente para ganhar mais em cima dos seus atrasos. Ou a tentação do coisa ruim do Satanás. Ajuda a levantar a pedra ali. A DARF, né, se vocês ainda não conhecem o que é uma DARF, é um documento de arrecadação de receitas federais e ela serve basicamente para o recolhimento de vários impostos. Essa DARF ela tem duas formas de ser emitidas, uma que é pelo Sicalc, né, que é o site da Receita, então é só entrar lá, calcular tudo manualmente e colocar os valores a serem pagos, e a outra que é uma forma muito mais simples e fácil que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. Só quero comentar para vocês duas coisas antes disso, que é a compensação de despesas na compra das ações, e sempre quando a gente vai fazer a emissão de uma DARF para pagar o nosso imposto, a gente pode incluir todas as taxas que a gente pagou na hora de comprar a nossa ação, sejam taxas da B3, taxas de corretagem, no custo daquela ação, porque aí quanto mais cara for aquela ação, menos imposto você vai pagar. Então não se esqueçam também de, na hora de calcular tudo lá, incluir todas essas taxas para vocês conseguirem pagar menos imposto e dar mais dinheiro para o governo. Fechou? E aí vocês me perguntam, né? Ah, Guilherme, entendi quando eu tenho que pagar imposto, já entendi sobre a DARF, mas e se eu não tiver lucro com as ações? E se eu tiver prejuízo com as ações? Tenho que fazer alguma coisa? Então, é aí que entra um ponto muito importante sobre o imposto do investidor. O que acontece? Sempre quando você tem prejuízo em alguma operação da Bolsa de Valores, você não tem que pagar nenhum imposto sobre o seu prejuízo, né? Porque afinal você perdeu dinheiro. Não faz sentido a Receita te cobrar por algo que te fez perder o seu dinheiro, né? Você vai ficar cada vez mais pobre. Não ia dar certo. E aí, né, como a Receita sabe que quando você tem prejuízo, você perde um dinheiro ali, para facilitar um pouquinho a vida do investidor, né? E consequentemente deixar mais justo aí essa forma de recolhimento de imposto, toda
toda vez que o investidor ele tem prejuízo em alguma operação, ele pode compensar esse prejuízo nas operações em que ele tiver lucro dos próximos meses. Então, só para fazer um exemplo e deixar ainda mais claro para vocês, suponham que em janeiro eu fiz uma determinada venda de ações e nessa venda eu tive R$1.000 de prejuízo, ou seja, perdi R$1.000 em dinheiro. E aí, mesmo depois de perder R$1.000, eu continuei fazendo todas as minhas ações de compra e venda de ações. Quando chegou em fevereiro, ao invés de eu perder R$1.000, eu ganhei R$500, ou seja, eu lucrei R$500 ali em todas as minhas operações, né? Nesse caso, como eu lucrei R$500, né, teoricamente, se eu tivesse vendido ali mais de R$20.000, eu teria que pagar 15% de imposto sobre esses meus R$500 que eu tive ali de lucro, né? Só que como em janeiro eu tive ali R$1.000 de prejuízo, eu posso abater esses R$500 dos R$1.000 que eu tive de prejuízo e não preciso pagar nenhum imposto sobre eles, porque eles foram compensados o prejuízo com o lucro que eu tive no mês seguinte. E como eu tive R$1.000 de prejuízo e só abati 500, ainda sobra mais 500 para compensar nos próximos meses. Esse valor ele não tem data limite para ser compensado, então ele fica lá disponível infinitamente até ele ser compensado. Você só tem que lembrar de deixar ele na sua declaração anual para a Receita lembrar que você tem aquele valor a ser compensado. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado na hora de compensar esses valores é que só dá para compensar valores de operações iguais. Então, se você fez day trade e teve prejuízo, só dá para compensar com day trade. Fez operação comum, só dá para compensar com operação comum e assim por diante. Não dá para misturar tudo e ir compensando. Tem que compensar somente operações que sejam iguais. Não dá para compensar diferente. E na declaração anual, todas essas compensações têm que estar descritas lá para a Receita saber também o que você fez, né? Que igual eu falei para vocês, ela não se preocupa em calcular nada, ela só calcula se você fizer errado. Fechou? É bem simples, né? Só tem muita informação para acumular. E agora eu vou te mostrar a forma mais fácil de você fazer isso para facilitar e não ficar esquentando muito a cabeça com o imposto de renda. E essa solução se chama basicamente Félix na Bolsa. Félix na Bolsa nada mais é que um software, né, um site online para você calcular todos os seus impostos de forma automática e saber se você tem que pagar imposto, o quanto que você tem que pagar e quando você tem que pagar, né? Lá no Félix na Bolsa você faz o upload de todas as suas notas de corretagem lá da corretora no site e aí ele lê todas as notas de corretagem e faz todos os cálculos sozinho para que você não tenha nenhuma preocupação, já tenha todos os valores prontos. E ele considera tudo, o custo da ação, as taxas que você pagou para comprar aquela ação, as taxas da B3, para ficar tudo muito somadinho, você pagar sempre o menor valor de imposto possível. E o melhor é que além de calcular tudo e de falar os valores de imposto que você tem que pagar, ele automaticamente já emite a DARF para você e você simplesmente paga a DARF. É mágica, sabe? Você só coloca essas notas lá, ele te dá a DARF para você pagar e tudo fica resolvido. Não tem que entrar em site da Receita, não tem que fazer cálculo, não tem que fazer nada. Depois que eu descobri o Félix na Bolsa, eu achei assim genial e eu fiquei pensando o porquê de não ter descoberto isso antes, porque, cara, é muito massa você ter tudo calculado automaticamente sem você precisar de calcular nada, sabe? Sem planilha, sem nada. Ele te dá tudo pronto. E o melhor é que o preço que o Félix na Bolsa cobra para fazer todas essas operações é um preço muito simbólico em relação a todas as funções que ele presta. Ele não é um programa que cobra por cálculos retroativos, né? Cálculos passados. Então você pode fazer o upload das suas notas lá desde 2019 até agora, que ele vai calcular tudo sozinho, não vai te cobrar por nenhum valor antigo. E a partir do momento que você começar a usar o Félix na Bolsa, você já vai ter tudo muito esquematizadinho e certinho nas suas mãos, toda a sua situação financeira na tela do seu computador. Eu acho ele um site indispensável para todo mundo que está aí vendendo ações com incidência de imposto de renda, porque ele facilita demais os cálculos. E para quem não tem incidência de imposto de renda sobre as vendas, né, porque vende menos de R$20.000 e não faz day trade, ele te ajuda também a fazer o seu imposto de renda anual, que à medida que você vai colocando todas as suas notas de corretagem lá, no fim do ano ele te dá um relatório para você só copiar e colar no aplicativo da Receita Federal. Então deem uma olhada lá no site do Félix na Bolsa, pensem direitinho, porque se você tem preguiça, ele é ideal para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Félix na Bolsa para vocês darem uma olhadinha lá no site. E todo mundo que quiser experimentar o Félix na Bolsa para fazer os cálculos, vai poder usar ele por 30 dias gratuitos. Então você não precisa começar pagando, é só testar lá esses 30 dias. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, é só você cancelar. Mas certeza que vocês vão gostar. É uma ótima ferramenta, eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo de declaração. Fechou? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha dado para vocês entenderem melhor sobre como funciona o imposto de renda na Bolsa de Valores. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e pode deixar qualquer comentário de dúvida que você tenha. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!